Olá, belas! Aqui é a Carol, vocês estão no Reparável e hoje nós vamos conversar sobre algumas autoras, mulheres que eu amo de paixão. Claro, né, Carol? Se são autoras, são mulheres. Enfim, eu tinha outro vídeo programado para hoje, mas aí as coisas na internet, lembrando, né, que estava se aproximando do Dia Internacional da Mulher, e aí me veio a ideia de gravar esse vídeo sobre autoras mulheres que eu gosto demais. E assim, foi uma coisa até um pouco difícil, não achei que seria, porque na verdade eu tenho autores prediletos, homens muito maiores assim, em quantidade do que mulheres. O que me impressionou, porque quando eu olho em relação a números, eu leio muito mais mulheres do que homens. Mas acaba que o meu top 10 de autores prediletos no mundo são homens, vai entender. Mas enfim, vamos lá. Eu coloquei aqui 10 autoras, tá? Não coloquei em ordem de preferência, simplesmente saí filtrando assim, as autoras que eu amo e as mais recentes, porque, por exemplo, a Bárbara Cartland era uma autora que eu amava quando eu era adolescente, mas eu não tenho lido mais nada dela recentemente e talvez se eu lesse eu não teria a mesma opinião que eu tinha quando eu era menina. Então eu filtrei em cima das autoras mais recentes que eu admiro bastante, tá? Aí a gente tem aqui uma autora que vai sempre aparecer no meu top 10 de autores prediletos, que é a Meg Stiefvater, que é a autora daquela série de Calafrio, né, dos Lobos de Mystic Falls, que também é autora dos Raven Boys, dos Garotos Corvos, e eu me apaixonei por ela, não foi na verdade por nenhuma dessas duas séries, foi por A Corrida de Escorpião. Eu gosto demais de como é que ela constrói aquela história, eu gosto demais da maneira como ela escreve, ela é uma autora que sai muito ali da normalidade, né, de dentro do que ela escreve. É uma autora que escreve um tipo de fantasia, mas é uma fantasia que sai do comum. E, inclusive, com Garotos Corvos, é uma fantasia que ela cria ali muito diferente do que eu tô acostumada. E até com Calafrio, com os Lobos de Mystic Falls, ela escreve uma coisa voltada para lobisomens, tá? Mas é numa linha tão mais sensível, tão mais poética, que sai daquela coisa muito selvagem do lobisomem que a gente tá acostumado, tipo Teen Wolf, sabe? Alguma coisa assim. Ela faz o diferente dentro do comum. Eu gosto muito disso nela. Adoro aquela autora de paixão. Aí a gente tem a Rainha do Crime, que é a Agatha Christie. Eu lia muito Agatha quando eu era menina. E assim, eu reli alguns livros dela depois de adulta e continuo reafirmando que é uma puta de uma autora. Dentro do gênero dela, eu não conheço nenhuma autora mulher tão boa quanto, então não tem como ela não aparecer nessa lista. E meu livro predileto dela, como eu já falei pra vocês várias vezes, é o E Não Restou Nenhum, que na época que eu li não se chamava assim, se chamava O Caso dos 10 Negrinhos. Mas aí mudaram de nome, ficou E Não Restou Nenhum e é incrível. Aí a gente também tem aqui a Suzanne Collins, que é a escritora dos Jogos Vorazes, única e exclusivamente por Jogos Vorazes, porque eu nunca li aquela outra série da Suzanne, que eu acho que ela é mais infanto-juvenil. Mas enfim, vocês sabem que Jogos Vorazes apareceu na minha vida no momento que eu tava precisando muito que ele aparecesse, então a Suzanne foi uma autora que me tocou por ter pego também coisas muito comuns e ter transformado na dimensão do que aquilo proporcionou pra mim, né? Da dimensão do que aquilo significou pra mim. Então, nossa, é uma autora muito, muito amor também, por conta da obra que ela teve e o que aquela obra significou pra mim naquela época. Outra autora que também não poderia deixar de aparecer aqui é a JK. Quando se trata de JK, vamos aqui contar que eu só li Harry Potter. Eu comecei a ler essa série que ela escreve policial, que é com o nome do Robert Galbraith, não sei falar aquilo, mas eu não cheguei a concluir aquele livro. Então, assim, eu tô levando em consideração o JK com Harry Potter. Eu cresci com aquilo ali, né? Eu cresci com Harry Potter, então eu posso dizer, assim, que eu acompanhei aquilo ali gradativamente. E eu li a biografia da JK escrita por não sei o que Smith. Eu tenho essa biografia em algum lugar em casa. E o que aquela mulher passou para chegar naquele finalmente é um dos motivos pelos quais eu ainda não desisti de ser escritora, de ter levado tanto não, entendeu? E assim, ela com criança nas costas, sozinha, dormindo em hotel e insistindo naquilo, que aquilo ali uma hora ia dar certo, e deu certo, uma das mulheres mais ricas hoje em dia do país dela. E, gente, muito amor pela trajetória de vida dela mesma, sabe? Assim, admiro demais o que ela construiu, não só em termos de obra, talvez dessa lista seja a autora que eu conheça mais fora da obra por ter lido a biografia, mas eu tenho muito, 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 muito amor pela vida dela, por ter insistido tanto naquilo e ter conseguido, no final das contas, e graças a Deus, porque a gente não conheceria Harry Potter se assim não fosse, e é uma série que acompanhou a minha adolescência, então tem que aparecer JK aqui. Outra autora é a Sophie Kinsella, que, gente, vai ter 1000 tags, 1000 top 10, top 5. Essa autora vai aparecer por aqui. É uma das minhas autoras mulheres prediletas, eu acho que por conta do desenvolvimento que ela faz dentro da proposta de livro dela. Então, eu só li Sophie enquanto escritora de Stiglitz.
E enquanto escritora de chiclete, ela funciona pra caramba. Eu já tentei ler outros tipos de chiclete, mas, gente, todos os outros que eu li me pareceram forçados demais. E é diferente do que essa mulher faz. Eu acho que ela nasceu pra isso, ela tem o dom pra isso. É uma autora que aparece por aqui porque ela sabe desenvolver muito bem todos os livros que ela faz dentro da proposta dela. Então é uma autora que não diversifica muito o tipo de narrativa e consegue ser genial em todas as vezes. Então, assim, não tem como, né? Sophie Kinsella. Outra que vai aparecer por aqui é uma alemã, é a lindinha da Cornélia Funke, que também é na mesma linha da Sophie, que desenvolve muito bem todos os livros ali que ela trabalha, dentro da proposta de ideias de livros, por exemplo, dentro do gênero que ela escreve. A Cornélia Funke também faz a mesma coisa aqui com fantasia. É a escritora do Coração de Tinta, daquela série do Tinta, e uma outra série dela que eu amo, A Maldição da Pedra. Muito, muito, muito bom aquela série também. Eu gosto demais do que ela propõe, do que ela escreve e de não fugir de quem ela é como autora. Não podia também deixar de colocar Cornélia Funke nessa lista. Aí uma outra autora que pra mim foi uma surpresa quando eu fui filtrar e quando ela apareceu aqui foi a Lois Lowry, que é a autora daquela série do Doador de Memórias. Quem não leu o primeiro livro, gente, leia. Aquele livro é fantástico, assim, a distopia muito bem trabalhada em todas as coisas pequenas dela. E o filme também ficou bom, mas o livro, assim, dá de 10 a 0 em relação à filosofia dessa distopia, em questão do filme, né? Diferença do filme. E, assim, todos os livros dessa série, eu li todos os que saíram aqui no Brasil pela Arqueiro até agora, todos são incríveis. E ela consegue criar ideias diferentes dentro da unificação, porque todos os livros são independentes, mas eles têm uma ligaçãozinha com os livros anteriores que saíram dessa série. Então, era o mesmo universo, só que ideias diferentes trabalhadas ali dentro, com protagonistas diferentes. E ela consegue desenvolver bem essas coisas diferentes, sem perder a essência do que ela criou lá no início com o Doador de Memórias. Então, não tem como. Meu Deus, é incrível o que ela propõe ali, o que ela faz. Eu gosto demais daquela mulher escrevendo dentro da proposta dela. Outra também que vai aparecer aqui, que foi uma mais recente na minha lista, é a Colleen Hoover. A da Colleen eu não li todos os livros dela, tá, gente? Eu acho que eu li Métrica, li Um Caso Perdido, li Maybe Someday e algum outro que eu não tô conseguindo lembrar qual foi. Mas, assim, foi uma autora que eu acho que tá na minha lista pela surpresa de ter conhecido a Colleen muito despretensiosamente e ter me impressionado com o que ela fez. Então, a maioria das autoras aqui, na verdade, elas estão na minha lista por conta de obras que me surpreenderam. No caso da Colleen, apesar de eu ter conhecido como Métrica e ter me surpreendido com Métrica e dela ter aparecido na minha lista de autores prediletos por causa de Métrica, foi com Maybe Someday, que já tem a tradução aqui no Brasil, eu nem sei como é que ficou a tradução, mas foi com Maybe Someday que ela criou ramos, sabe, na minha cabeça, de tão espetacular que ficou aquele livro, de como ele respondeu as minhas dúvidas de vida naquele momento que eu li. É claro que essa autora não ia ter como ficar de fora, né? Então, Colleen Hoover. Outra autora é a Virginia Woolf. Mas, assim, eu li a Virginia Woolf com Mrs. Dalloway, e que não foi um livro que, apesar de ter entendido a proposta dele, de ter que ter lido outros livros complementares, assistido vídeos sobre o livro, de professores explicando o livro, que talvez eu tenha entendido, né, a fundo aquela história. Não foi um livro que me surpreendeu num todo. Mas os livros não ficcionais da Virginia que eu li são fantásticos. Então eu li aquele Profissões para Mulheres, eu li aquele Um Teto Todo Seu. E, minha gente, ela é incrível. Não tem como também ela não aparecer aqui nessa lista, sabe? Então, Virginia Woolf, muito mais pelas coisas não ficcionais do que pela ficção. Eu tô com outro livro dela para ler aqui, inclusive eu já comecei, que é o Alfarol. Vamos ver se eu tiro um pouco dessa ideia de que ela escreve melhor não ficção do que ficção. E a última, e foi também outra autora que me surpreendeu e que por causa dela eu comecei um outro projeto na minha vida, que é a Emily Brontë, com O Morro dos Ventos Uivantes, né? Que vocês sabem que foi um dos meus livros prediletos do ano que eu li. Isso não sei se foi ano passado, acho que não, foi ano retrasado. E aquilo ali também teve uma dimensão muito grande na minha vida e me fez questionar bastante quem era aquela autora dentro daquele contexto histórico, né, que ela vivia, ela e as irmãs. E aí, por isso, eu acabei comprando depois o Agnes Grey, que é da... Ai, meu Deus, Anne Brontë, eu acho, e o Jane Eyre, que se não me engano é da Charlotte.
E aí comecei essa ideia desse projeto de lendo as irmãs, né, para ler as irmãs Brontë, para entender se essa coisa sombria existe em todos os livros das irmãs, ou se foi uma coisa muito peculiar ali do Morro dos Ventos. Porque na minha cabeça eu não consigo entender como é que uma mulher que vivia numa sociedade naquela época, onde as mulheres tinham um certo padrão de pensamento, de vida, do que elas conheciam, e construíam personagens tão problemáticos, e que é necessária uma vivência para você escrever sobre aquilo. E ela escreveu sobre aquilo com muita, sei lá, personalidade, sabe? E assim, ela era muito nova na época, então foi uma mulher que me surpreendeu absurdamente. Eu fiquei apaixonada, sou louca para ler biografias das irmãs. Infelizmente eu não acho nada no Brasil que me supra, né, em relação a isso. Infelizmente, tá aí uma ideia para as editoras, mas muito, muito, muito amor por Brontë por causa daquele livro e muita curiosidade também acerca da vida dela. Quero saber de vocês agora, quem são as autoras mulheres do coração de vocês. Feliz Dia Internacional das Mulheres para vocês e beijinhos e até a próxima.